Bom, vamos falar então agora da seção das vísceras abdominais, né, dos órgãos em si. Começando pelo estômago, então, ele tem, vou falar um pouco das partes do estômago, né, como eu já falei dessas outras relações, vou falar ainda de mais detalhes de outras coisas que aqui estão mostradas na imagem, né, mas aqui então a gente tem, né, a cárdia, né, que é essa válvula aqui mais proximal ali do tubo digestivo, né, na região do estômago, que separa o esôfago com o estômago, né. Temos a parte cárdica do estômago, que é essa que vem logo em seguida. Da mesma forma, né, mais distal, então temos o piloro, né, que é a válvula mais distal, e com a parte pilórica do estômago que abrange o antro, né, e o canal pilórico, tá? Que aqui temos destacado o canal pilórico e o antro. Temos aqui, né, que forma esse triângulo do antro pilórico, a incisura angular. Temos também a incisura cárdica, que é essa na região ali da cárdia, né, e do fundo gástrico. Aqui temos então o fundo gástrico, o corpo gástrico, o antro, o canal pilórico. Tá? Temos também a curvatura menor, que fica ligado com o aumento menor, né? E a curvatura maior, que fica ligada então com o aumento maior. O estômago, internamente então, já na parte sua inicial ali, a gente vai ter essa transição de mucosa do estômago para a mucosa do esôfago, na verdade, para o estômago, né? Que é a junção escamoglandular, né? Do epitélio escamoso para o epitélio glandular. Então, essa divisão ela é aparente macroscopicamente, né? É chamada de linha Z, que é uma linha em zigue-zague, que é essa junção das mucosas do estômago e do esôfago. Então, temos aqui, então, internamente, nessa passagem aqui da cárdia, que é a válvula, o ósteo cárdico, né? E internamente do estômago, então, temos as pregas gástricas e as pregas longitudinais do canal gástrico, né? E depois, aqui mais distal, temos o músculo esfíncter do piloro, tá? Que vai ser o responsável por fechar aí a parte distal do estômago, né? Quanto às camadas do músculo liso, da túnica muscular do estômago, a gente vai ter essa camada longitudinal e externa, né, da túnica muscular do estômago, que é concentrada principalmente na curvatura maior e menor, né, e na parte pilórica aqui representada. Aí a parte média, né, a camada média vai ser a camada circular, médias e as oblíquas, que são essas internas aqui representadas, elas se unem basicamente, principalmente aqui nessa região aqui apresentada próximo ali da incisura cárdica, tá? O duodeno, então. O duodeno, ele é dividido em algumas partes, né? Temos essa parte superior aqui, que é a primeira porção do duodeno, que é chamada de bulbo ou ampola, onde não vão ter pregas circulares. Temos a parte descendente, que é essa daqui, que é a segunda porção. A terceira porção é a parte horizontal, que é inferior. E a parte ascendente, então, que é a quarta porção do duodeno, que vai culminar ali no ângulo de Trites, né? E dando origem aí ao intestino delgado, com o jejum, que é essa primeira parte do intestino, né? É importante também ressaltar que ali na segunda porção do duodeno, na descendente, a gente vai ter as papilas pancreáticas ali. A menor, papilas duodenais, né? A menor, vamos ter o ducto pancreático acessório, que é que é representado, que é chamado de Santorini também, que ele geralmente, né, não tem, né, ou pode ter, depende da variação anatômica, sim, mas não acontece sempre, né, por isso ele é inconstante. Temos também a maior, que é a ampola, temos a papila maior, onde vamos ter a ampola de Vater, né, que aqui está representado. Tem várias fibras musculares ali, tanto de reforço como o próprio músculo esfíncter do ducto colédoco, feixes longitudinais, mais fibras de reforço desse lado também, e fibras musculares do duodeno para o feixe longitudinal também. Tá? E aqui na ponta o músculo esfíncter da ampola hepatopancreática, tá? Então é um esfíncter, né? Pode abrir e fechar, tá? Essa papila maior, a ampola de Vater, ela vai, né, ser o local de saída aí, né, de junção tanto da parte do colédoco quanto
a junção com o ducto que vem do pâncreas, que é o ducto pancreático principal, que é o divirso, tá? Temos também no duodeno as flexuras, a flexura superior, que separa a primeira e a segunda porção, a inferior, que é essa aqui que separa a segunda da terceira, e também essa duodeno jejunal aqui, que vai ser o chamado ângulo de Treitz, né, que é onde começa o intestino delgado, né, o jejum. Temos na primeira parte do duodeno, não tem pregas circulares na parede. Na segunda, na terceira e na quarta vamos ter essas pregas circulares, que são chamadas de válvulas de Kerckring. Quanto ao intestino, então, a gente divide intestino delgado, no caso, a gente divide em jejum e ilho, tá? Eles são órgãos peritonizados, então eles são fixados ali pelo mesentério, na parede posterior. Tem uma dimensão de 2,5 centímetros de diâmetro, mas eles são bem compridos, né? De 6 a 7 metros de comprimento. Eles têm o início, então, na flexura duodenojejunal, que é essa ali que eu falei, e terminam na junção iliocecal, tá? Então, o jejum vai ser 2/5 do intestino delgado e a maior parte é no quadrante superior esquerdo. Já o ilho é 3/5 e a maior parte é no quadrante inferior direito, tá? Já a parte terminal do ilho, ele vai ser na pelve, geralmente. Quanto às características, então, em relação aos números de alças, o jejum são poucas e o ilho tem muitas, tá? Nos tamanhos, né, dessas alças. No jejum elas são longas e no ilho elas são curtas. O tamanho dos vasos retos no jejum são longos e no ilho são mais curtos, tá? Quanto às camadas, então, dessa parte do intestino, a gente vai ter a mais externa, que é a túnica serosa, que é o peritônio visceral, basicamente. Aí a camada muscular externa, que é a longitudinal. Aí depois a camada circular, que é a mais interna da muscular. Aí a submucosa e a mucosa, tá? E daí a gente tem também nessa mucosa, né, os nódulos linfáticos, né, que podem estar, né, tanto solitários como agrupados, tá? No jejum a gente tem menos nódulos linfáticos e no ilho a gente tem mais nódulos linfáticos. Pode ser solitários e agregados, como eu falei. Quando são agregados, são chamados de placas de Peyer, tá? Aqui está representado um desenho. Quanto à região iliocecal, então. Bom, a região iliocecal, a gente vai ter o término do ilho, né? Aqui assim é representado. E o seco, que é essa primeira parte do intestino grosso, tá? A gente vai ter as pregas, né, dessa região iliocecal, a prega vascular, que aqui contém vasos, né? Aqui nessa prega vai passar a artéria cecal anterior, que é essa aqui, e a iliocecal, que é essa aqui, que é a vascular de Treves, né? Que liga aí o ilho, a parte finalzinha ali ao seco, mas não tem nenhum vaso passando, tá? Quanto às artérias, então, as artérias dessa região são ramos ramo ileal, né, da artéria ileocólica. Então a ileocólica vem daqui e vamos ter então o ramo cólico, que vai direto para o colo, e o ramo ileal, que desce aqui, tá? Do ramo ileal a gente tem a cecal anterior, que vem para a região anterior do seco, e aqui vem por trás aqui, que é a cecal posterior, tá? Que daí nesse desenho aqui aparece melhor, que ela vai irrigar essa região posterior aí. Também ramo da ileocólica, né, do ramo ileal da ileocólica, na verdade, a gente tem a artéria apendicular também importante, que vem pelo mesapêndice e vai irrigar toda a região do apêndice aí, tá? Importante também ressaltar que aqui atrás do apêndice, quando na apresentação pélvica, né, nessa região aqui, temos os vasos ilíacos externos, que eles passam aí posterior ao ilho e ao apêndice, quando é a apresentação pélvica, né, na verdade. Então tem que tomar cuidado aí em ressecções. Então, abrindo um pouco para ver internamente essa região iliocecal, a gente pode ter duas apresentações dessa papila, né? O ósteo, né? Temos aqui a papila ileal, que é a forma papilar com ósteo ileal, né? Que é comumente encontrado na pessoa que está viva, né? Ou podemos ter também a forma labial, tá? Com o lábio ileocólico, que é o superior, e o iliocecal, que é o inferior, aqui representado, que geralmente é mais encontrado no paciente que está morto, na verdade, né? Mas pode ser encontrado em vivos também, tá? Aqui mais inferiormente tem um ósteo, que é essa abertura para o apêndice vermiforme, tá? Também temos esse frênulo aqui, o ósteo ileal. Também temos as fibras musculares ali na papila.
tanto fibras para a papila ileal como para a parte terminal do ilho, ao redor da junção iliocecal também, e para a tênia do colo também, tá? Que é a camada longitudinal da túnica muscular do ilho. O apêndice, então, ele vai ser um tubo estreito e oco, ele vai conter tecido linfóide e ele é suspenso aí pelo mesoapêndice, tá? Ele é isso, suspenso pelo mesoapêndice, tá? E ele pode se apresentar de várias formas diferentes, né? A mais comum, se eu não me engano, é essa retrocecal, que vem por trás do seco, tá? Então, para ressecar, tem que tomar cuidado, até é mais difícil, talvez, achar esse apêndice, né? Ele fica geralmente em cima do ponto de McBurney, que é bastante bem utilizado aí na semiologia, né? Nos casos de apendicite ou peritonite, né? Além disso, histologicamente, as camadas e um corte que a gente tem esse mesoapêndice representado mais aqui fora. A túnica serosa externa, que é o peritônio visceral. A camada circular, quer dizer, a camada longitudinal, que é a camada externa da muscular. E a interna da muscular circular, depois a submucosa e a mucosa, né? Com os nódulos linfáticos agregados e as criptas de Lieberkühn. Aqui temos uma imagem, um corte de TC com contraste que apresenta aqui o apêndice vermiforme dessa região. O intestino grosso, então. As partes dele, vamos ter aqui o seco nessa região, aí os cólons, né, o ascendente, transverso e o descendente. Aí o cólon sigmoide, o reto e o ânus mais embaixo ali, tá? Vamos ter também as tênias do cólon, né, exceto no apêndice e no reto, que não vai ter. Então a gente tem três tênias diferentes que vão passar aí por todas essas outras regiões ali que eu falei. Vamos ter a tênia mesocólica, que é essa aqui no cólon transverso, tá? Que vai estar ligada ao aumento maior. Desculpa. A mesocólica, na verdade, que é a parte... falei errado. A mesocólica que é a posterior aqui, que não tá aparecendo, tá? A aumental, daí sim, que é essa do cólon transverso, que liga ao aumento maior, tá? E a livre, né? Que são nos cólons ascendente e descendente. Temos também os apêndices epiploicos ou mentais, que são essas gordurinhas que ficam ali grudadas aí no intestino grosso. As saculações, que são chamadas também de áustros, tá? Temos as pregas semilunares, aqui representadas ali internas. As flexuras direita, que é chamada também de hepática, e a esquerda, que é chamada de esplênica, tá? Também temos a junção retossigmoide, que é esse aqui, onde as tênias se expandem e se unem para formar a camada longitudinal da túnica muscular do reto, tá? As dimensões, então, aqui que eu não tinha falado, o diâmetro interno ele é maior do que o do jejum no ilho, né? É 6,5 centímetros e tem 1,5 metro de comprimento, tá? Bem menor, né? Do fígado, então, a gente vai ter as faces, né? Face diafragmática, que ela é anterior, superior e levemente posterior. E a face visceral, que ela é mais posterior e inferior, né? Aqui também temos essa região que é a área nua do fígado, onde não vai ter peritônio, porque o peritônio vai fazer essa reflexão aqui, tá? Temos as fissuras, fissura do ligamento redondo, que é aqui, né? Onde vai ter o ligamento redondo. E a do ligamento venoso, que é essa mais posterior, superior aí, tá? Temos as impressões também, que são demarcadas por órgãos principalmente, tá? Aqui temos as impressões costais na face diafragmática e na face visceral temos as impressões, a impressão na verdade cólica nessa região, a impressão duodenal nessa região, a impressão renal nessa região. Temos também a impressão suprarrenal aqui representado, tá? A impressão gástrica aqui e a esofágica nessa região aqui. Temos também os ligamentos que vão suspender o fígado aí para que não caia, né? Temos o ligamento triangular direito, que é esse aqui, o ligamento coronário que corta todo esse um plano frontal aqui do fígado e até combinar no lado esquerdo ali o ligamento triangular esquerdo. Também temos do lado do ligamento triangular esquerdo o apêndice hepático fibroso, que é essa região aqui. Aí mais anterior, separando o lado direito e esquerdo, temos o ligamento falciforme do fígado, que liga na parede anterior,
e culminando ali no ligamento redondo do fígado, que é a veia umbilical oclusa, na verdade. Que ela forma uma margem livre do ligamento falciforme do fígado, tá? Bom, além disso também, a gente tem as fossas, né? Temos a fossa da vesícula biliar, aqui embaixo da vesícula, e a fossa da veia cava inferior, representada nessa região aqui. E o hilo, que é a porta do fígado, na verdade, a gente tem a tríade portal, com artéria hepática, veia porta e ducto hepático. Quanto aos lobos que eu falei anteriormente, então, separados pelo ligamento falciforme, a gente tem o lobo direito e o lobo esquerdo. Então, rebatendo esse fígado, a gente pode ver aqui na região mais posterior ali, o lobo quadrado ali, que é o mais inferior, e o lobo caudado, que é o mais superior aí, tá? Mas isso na região posterior, né? Lembrando. E aqui a área nua do fígado, né? Aqui dá pra ver bem esse suco da veia cava inferior, essa impressão da veia cava aí. Quanto aos segmentos, então, eles vão levar em conta a vascularização, tá? Horizontalmente, o que vai dividir os segmentos acima vão ser chamados de posteriores, tá? É essa ramificação da veia porta. Tá? Os de baixo, então, inferiores, vão ser chamados de anteriores. Então, também na vertical, a gente tem essa divisão aí por meio das veias hepáticas direita, média e esquerda. Tá? Então, a gente tem o segmento 1, que é o chamado de posterior. Aí o segmento 2, que é o posterolateral esquerdo. O 3, que é o anterolateral esquerdo. Aí temos o 4, que é o medial esquerdo, pode ter essa subdivisão em que é de 4A e 4B mais embaixo. Aí o 5, que é o anteromedial direito, onde fica ali a fossa da vesícula biliar. O 6, que é o anterolateral direito. E o 7, que é o posterolateral direito. O 8 também, o último, posteromedial direito, é o nome. E aqui, então, por fim, nessa parte do fígado, a gente tem um corte aí mostrando a região interna da vascularização do fígado, tá? Não vou entrar em muitos detalhes, mas aqui a gente tem externamente do órgão uma cápsula fibrosa, né? Que entra também no fígado e fica, então, perivascular, né? Que é essa chamada de cápsula de Gleason, tá? Que é basicamente tecido conjuntivo. Da tríade portal, então, lateral, teremos o ducto hepático, né? Aí posterior e mais intermédio a gente tem a veia porta e mais medial a gente tem a artéria hepática própria aí do fígado. Então a gente vai ter da tríade portal os ramos da tríade portal, que vão se ramificar em veias interlobulares, aí vão passar a ser veias distribuidoras, vênulas comunicantes, aí vão para os sinusoides, que daí é onde é a região mais interna, ali onde vão ter essas trocas. Aí a veia central, tá? E após isso a veia sublobular, depois a veia hepática e dando sequência aí essa drenagem no fígado para a veia cava e posterior circulação, né? Dos ductos biliares, a gente vai ter os ductos biliares intralobulares, depois vão ir para os ductos biliares periportais, aí os ductos biliares, depois ductos hepáticos, tá? Bom, das artérias hepáticas a gente tem artéria interlobular, depois a arteríola porta e a arteríola periportal. Ainda tem os vasos linfáticos também, né? Os canalículos biliares, então, vão ser, na verdade, as lâminas limitantes do espaço porta que estão representados os canalículos aí. Quanto à vesícula biliar, então, e a via biliar, na verdade, a gente tem essa imagem aqui bem interessante, tá? A vesícula biliar, ela tem suas partes também, tá? Começando aqui pelo colo, que é essa regiãozinha aqui. Aí tem o infundíbulo, que é chamado de bolsa de Hartmann, tá? Temos o corpo depois disso e o fundo nessa região aqui, tá? Todas as partes vão formar essa vesícula biliar, que ela fica abaixo do quinto segmento aí hepático, tá? Aí, saindo da vesícula aí, depois do colo, a gente vai ter o ducto cístico, que vai se juntar com o hepático comum aqui, tá? O ducto cístico, ele tem uma parte que é lisa e uma parte que é espiralada por meio das válvulas de Heister, né? O Heister. A veia biliar, então, tem, como eu falei anteriormente, uma imagem, a parte intrahepática. Da parte extrahepática,
A gente vai ter os ductos hepáticos direito e esquerdo, que vão se juntar e formar o ducto hepático comum, que vai se juntar ao ducto cístico, com essas aberturas aqui, ossos glandulares, formando então o ducto colédoco, que vai descendo, se juntar com o ducto pancreático, então, né, por meio da ampola de Vater ali, na papila maior, vai ser liberado todo o conteúdo no duodeno, tá? Na segunda porção duodena, na porção descendente, tá? Importante também ressaltar esse ponto de referência que bem utilizado na colecistectomia, tanto por videolaparoscopia como a cirurgia aberta também, né? Esse ponto de referência para achar artéria cística, para sua consequente clipagem cirúrgica, tá? É importante falar que essa artéria cística ela fica no centro desse trígono, que é chamado de trígono de Calot, tá? E as bordas desse trígono vão ser o ducto hepático comum, mais superiormente, e o ducto hepático, a borda inferior do fígado mais superiormente, o ducto hepático comum mais medialmente, e inferior, mais lateral, a gente vai ter o ducto cístico, tá? Então, no centro, sendo o ramo, né, da artéria hepática própria ou da artéria hepática direita, a gente tem, então, a artéria cística que vai irrigar aí a vesícula biliar, tá? O pâncreas, então. O pâncreas, ele pode ser dividido em cabeça, que é essa porção relacionada intimamente ao duodeno. Aí depois temos o colo, o corpo e a cauda, que está intimamente relacionada aí ao baço, tá? É importante também ressaltar que temos aqui na região de incisura pancreática, que é essa região aqui mordida, vamos dizer assim. A gente tem o local de saída, entrada ali, da artéria e veia cólica média e artéria e veia mesentérica superiores, que vão passar anteriormente a essa região aqui que chama processo uncinado do pâncreas. Também pode ver que essa reflexão de peritônio aqui, que basicamente é o local de fixação do mesocolo transverso, e também o tronco celíaco aqui superiormente, que vai ser um ramo, né, a artéria esplênica, veia esplênica, que também está um pouco relacionado aí também está relacionado ao pâncreas, né, mas já na porção de corpo e cauda, mas na parte superior aí, tá? Também dos ductos pancreáticos, a gente vai ter o ducto hepático, o ducto pancreático principal aí, que é o divirso, que ele vai todo o pâncreas. Ele dá um raminho ali, que geralmente tem, né, mas pode não ter também, né, dependendo da variação anatômica, que é esse ducto pancreático acessório, que é de Santorini, que vai desembocar na papila menor, tá? O divirso também um nome, né, para esse ducto pancreático principal aí, tá? Quanto ao baço, então, a gente vai ter também duas faces, a face diafragmática que está em contato com o diafragma e a face que está em contato com os órgãos ali, que vai ser a face visceral, tá? A gente vai ter a face aqui, então, né, impressão bem aparente nessa região do baço, face renal, a face cólica com o cólon, né, e a face gástrica aqui nessa região aqui, tá? Temos também os polos, o polo superior é mais chamado de polo posterior e o inferior chamado de anterior porque ele está mais anterior. Também temos as margens superiores nessa aqui e a margem inferior nessa região aqui, tá? Além disso, também temos o hilo esplênico, que é o local de entrada e saída de estruturas também. Temos os ligamentos, tá? Aqui dá para ver melhor. O ligamento gastroesplênico, que é basicamente a reflexão, né, do peritônio ali relacionado ao baço com o estômago. Nesse ligamento aí vai conter os vasos gástricos curtos, que vão irrigar aí principalmente a região do fundo aí do estômago. Também temos o ligamento lieno-renal, que aqui que vai estar essa reflexão do baço com o rim, né? Tá representado nessa imagem aqui.
Também, como eu falei anteriormente, a cauda do pâncreas, que está relacionada também com a região do baço aí, diretamente com o baço, e mais com um corte, né, do órgão mesmo, para ver essa parte do estroma do órgão, dá para ver então a polpa esplênica, com a parte branca e a parte vermelha, tá? Aqui temos esses pontinhos aqui que são as partes brancas e a parte vermelha que está em volta, na verdade. Também temos as trabéculas, que são essas ramificações aqui também de tecido fibroso que dá sustentação ao órgão. Temos as túnicas, tanto serosa, que é o peritônio, que é mais externo, né? Quanto a fibrosa, que é a cápsula do baço em si, tá? E aqui a artéria veia esplênica saindo e entrando, né, no hilo do baço. Quanto ao rim, então, o rim ele também tem uma face anterior e uma face posterior. Ele tem também a borda medial, que é essa aqui, e a borda lateral, que é essa aqui. A medial é côncava e a lateral é convexa, como você pode ver. E também temos o polo inferior e o polo superior, né? Lembrando que no polo superior e até a borda medial, aí a gente vai ter a glândula suprarrenal em contato aí diretamente com o rim, tá? Também temos os ligamentos. Aqui dá para ver o ligamento gastrofrênico, que é esse mais superior, ali, principalmente na parte da glândula suprarrenal, e o espleno renal, que é o lieno renal, que está relacionado ao rim e ao baço aí, tá? E também é importante também ressaltar que a gente também tem áreas relacionadas aí com órgãos, né? Impressão, contato entre dois órgãos, né? Temos aqui nessa imagem, dá para ver bem certinho, tá? Temos a área relacionada com o fígado, que é essa área toda aqui, que está representada nesse desenho aqui. Já embaixo ali do rim direito, área relacionada com o colo ascendente, e mais medial, né, aqui com o duodeno, né, nessa região aqui. Já do rim esquerdo, a gente tem a área que está em contato com o estômago, relacionado com o estômago, né? Mais lateral está a área em contato com o baço, um pouquinho mais abaixo aí a área em contato com o pâncreas e o jejuno já nessa região aqui. Lembrando que o cólon é descendente e também mais lateral, tá? É mais inferior da parte do rim. Também temos essas relações com as áreas, com a região, com a face, né, e posterior do rim, tá? Você pode ver que, lembrando também que o rim esquerdo ele é um pouco mais superior do que o direito, tá? Porque o rim esquerdo ele tem ainda uma projeção com a 11ª costela e com a 12ª, né? Já o rim direito ele só tem projeção sobre a 12ª costela. Então a gente vai ter essa a área relacionada com o diafragma, que é essa aqui. Então, com essas, você pode ver a relação com essas costelas, né? A imagem de cima também mostra. Mais lateral, temos a área relacionada com a aponeurose do músculo transverso do abdômen, parte intermédia com o músculo quadrado do lombo e a parte medial com o músculo psoas maior, tá? Do outro lado a mesma coisa, mas o rim, só lembrando que é um pouco mais abaixo, né, do que o rim esquerdo. O hilo renal também nessa região, que vai ser uma fissura profunda longitudinal na margem medial côncava de cada rim, né? Que vai ser o local de entrada de artéria renal, saída de veia e de ureter, e local também de passagem de nervos e vasos linfáticos. O rim ele também tem segmentos que vão levar em conta a vascularização, tá? E cada segmento tem sua respectiva artéria que irriga, né? Temos então a artéria do segmento superior, que é essa aqui, que vai dar origem ao segmento superior, aqui uma região, a face posterior, a face anterior. Aí vamos ter uma artéria posterior e uma anterior, tá? Da artéria anterior, a gente vai ter artéria, essa ramificação, né? Com tudo isso vindo da artéria renal, lembrando. Temos a artéria do segmento antero-superior, que é esse aqui, na face anterior, e a do segmento antero-inferior, também, que está representada aqui, tá? E ainda temos a posterior, que vai para a região posterior, que vai dar origem ao segmento que é irrigado aí pela artéria do segmento posterior. Também temos uma artéria do segmento inferior, que vai dar origem, então, a esse segmento inferior aí, tanto na face anterior quanto posterior, né, do rim.
Lembrando também que o rim, né, quando tu corta o órgão para ver a estrutura interna, ele tem um córtex, que é a região mais externa aí. Temos também a medula, que vai ter a medula, que é essa região aqui, que vai ter essas pirâmides renais, né, com a sua base aqui e a papila, tá? Que é o ápice, basicamente, é onde vai sair a urina indo para os cálices menores, depois esses cálices menores vão se juntar e formar os cálices maiores, depois vão formar a pelve renal, que daí então vai desembocar no ureter, tá? Também é importante ressaltar o seio renal, que é toda essa região aqui, né? O seio renal basicamente é uma expansão do hilo para dentro aí no órgão, formando uma cavidade central, tá? Ele vai ser ocupado então por todas essas estruturas, pela pelve renal, pelos cálices maiores e menores, pelos vasos sanguíneos, linfáticos e nervos, e também tem uma quantidade variável de gordura nessa região, tá? Além disso, também, esqueci de falar aqui, mas entre as pirâmides a gente vai ter essas colunas formadas aqui, que são chamadas de colunas de Bertin, tá? Além disso, também, esse rim, da mesma forma que o baço, ele é envolto por algumas estruturas, né? Temos essas estruturas, elas dão proteção e estabilidade ao órgão. A gente tem a cápsula fibrosa, aqui, que é a parte mais interna, depois uma cápsula adiposa e depois uma fáscia renal, tá? Lembrando também que a pelve renal pode ser dendrítica, que é dessa forma, mais ramificada, e ampular. Aqui dá para ver melhor, então, essa região da fáscia renal. A gente vai ter mais internamente, então, nesse corte axial, a cápsula fibrosa em contato íntimo com o órgão, depois a cápsula adiposa, que é essa aqui, que é o corpo adiposo perirenal, aí a fáscia renal, que é a de Gerota, né, com a lâmina posterior e uma lâmina anterior, e também o corpo adiposo retroperitoneal, que é também chamado de corpo adiposo pararenal, né, que tem uma outra imagem também que dá pra ver. Quanto aos ureteres, então, eles têm 25 a 30 centímetros de comprimento e 1 a 10 milímetros de diâmetro, tá? Metade superior é no abdômen e a metade inferior é na pelve. Então, temos a porção abdominal e a porção pélvica do ureter. Além disso, a gente também tem a ureter retroperitoneal, que vai estar passando pelo retroperitônio, né? Maior parte do seu comprimento aí. E a porção intramural, que é quando entra ali já na bexiga, tá? Ele faz movimentos peristálticos, porque ele tem camada muscular, como eu vou falar depois aqui nessas camadas, com auxílio também da pressão hidrostática e da gravidade. Tem alguns pontos de constrição, que é na JUP, que é a junção uretero-pélvica, que é mais aqui em cima. Além disso, também temos a flexura pélvica, que é essa região aqui onde passa pela frente aí passa anterior, né, a artéria e veia ilíaca externa. E a porção intramural, que é essa aqui já em contato interno aí com a bexiga, tá? Formando uma válvula para impedir o refluxo. Além disso, as camadas, então a gente vai ter mais interno epitélio de transição, a lâmina própria, submucosa, aí os músculos mais internos vão ser longitudinais e externos os circulares, tá? E ainda mais externamente a tudo o tecido adiposo. Aqui é interessante essa imagem aqui, mostra aqui o ureter que vai passar por baixo ali da artéria uterina quando na mulher, mas medialmente temos aí a artéria ilíaca interna, os vasos ilíacos externos, aqui, que aparece bem essa imagem.